uh, very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the laminate. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful. O intestino, a fronteira final. Estas são as viagens da equipe do Prato Cheio para os confins de nossas entranhas, para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações de micro-organismos. Audaciosamente, indo onde nenhuma outra equipe de jornalismo investigativo jamais esteve, numa distribuição, o joio e o trigo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Flora, responsável pelas redes sociais do Joio e o Trigo. Eu vou apresentar o episódio de hoje do Prato Cheio junto com o Vitor Mattioli. No melhor estilo Jornada nas Estrelas, a gente convida vocês para embarcar nessa viagem aos confins do intestino humano. Bora lá? Oi gente, tudo certo? Eu sou o Vitor Mattioli, repórter do Joio. Assim como o espaço foi durante muito tempo uma fronteira para a ciência, os nossos intestinos, até muito recentemente, também poderiam ser considerados como territórios pouco conhecidos e com potencial para serem desvendados. Há um novo mundo a ser descoberto dentro das nossas barrigas e a ciência tem cada vez mais se debruçado sobre o assunto. Muitos cientistas e pesquisadores têm se dedicado a entender e estudar o que acontece nas nossas entranhas. E esse conhecimento vale bilhões. E não é só jeito de falar não, viu? São bilhões de dólares mesmo. E isso vai ficar um pouco mais claro ao longo do episódio. Se na década de 60 a gente viveu o ápice da corrida espacial, a gente pode dizer que agora estamos vivendo a corrida intestinal. E quem está de olho no que se passa nos nossos intestinos e que enxerga as nossas vísceras e os micro-organismos que nelas habitam como um novo mercado a ser explorado, são as indústrias farmacêutica e alimentícia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos grandes tesouros do século XXI, a microbiota. O prato do dia está repleto de micro-organismos como bactérias, vírus e fungos que habitam o corpo humano. E não podia faltar o acompanhamento especial preferido do Joio, o conflito de interesses por parte da indústria. A gente vai contar como é que algumas empresas, como a Yakult e a Danone, por exemplo, que têm produtos probióticos, estão tentando tirar proveito das novas descobertas científicas sobre os nossos intestinos. Elas tentam providenciar soluções para problemas que elas mesmas ajudaram a criar. Então, com vocês, o prato do dia. Talvez você nunca tenha ouvido falar em microbiota, então eu vou te explicar rapidinho. Já peço desculpas antecipadamente aos pesquisadores de saúde que nos escutam pela definição simplória que eu vou dar, mas bora lá. A microbiota é qualquer conjunto de micro-organismos em um dado ambiente. E o nosso corpo está repleto desses micro-organismos, cujas funções são, entre tantas coisas, de estimular o sistema imunológico, decompor alimentos, sintetizar certas vitaminas e aminoácidos. Além disso, uma microbiota saudável também nos protege contra organismos patogênicos que podem entrar no nosso corpo quando comemos alimentos contaminados, por exemplo. E quando a gente diz que estamos repletos desses micro-organismos, é porque eles são realmente abundantes no corpo humano. São trilhões e eles estão divididos em várias espécies. Alguns estudos dizem que são cerca de 300 espécies diferentes. Outros falam em mais de 1000. Mas a real é que não existe um dado conclusivo a respeito da diversidade da nossa microbiota, até porque ela varia de pessoa para pessoa. E esses bichinhos estão no nosso corpo inteiro. A gente pode falar, por exemplo, em microbiota cutânea, para se referir aos micro-organismos que habitam a nossa pele. Como há uma concentração maior desses seres no intestino, é comum encontrar explicações que falam de microbiota como se fosse um sinônimo da microbiota intestinal, que às vezes também é chamada de flora intestinal. Então, nesse episódio, quando a gente usar o termo microbiota, estamos falando da microbiota intestinal, tá bom? E já é bom deixar claro que a gente não vai fazer um episódio sobre a importância da microbiota, sobre alimentos ou suplementos bons para a saúde da vida microbiana. O nosso papo aqui é outro.
É sobre como, de novo, uma agenda de pesquisa científica importante acaba distorcida e apropriada para interesses que não têm nada a ver com a saúde da população. Uma pessoa é exposta pela primeira vez aos organismos da microbiota quando ainda é bebê, durante o parto normal e através do leite materno. Bebês de parto normal entram em contato com as bactérias mais rápido do que aqueles que nasceram via cesárea, porque o parto vaginal proporciona um contato direto com a microbiota fecal materna. Exatamente a quais micro-organismos o bebê é exposto depende exclusivamente das espécies encontradas na mãe. Alguns cientistas estão analisando se é possível recriar artificialmente essa composição microbiana garantida pelo parto normal, mas ainda não tem respostas definitivas. Quando se trata de aleitamento materno, o que se sabe é que não apenas o leite em si é bom, mas que a colonização microbiana garantida pelo contato da criança com o seio da mãe é importante para uma microbiota saudável. Quando a gente cresce, nossa biota pode ser alterada pelo ambiente no qual a gente está inserido e também pela dieta que adotamos. Muitas das bactérias presentes no nosso corpo são benéficas e, como a gente mencionou, auxiliam na digestão de uma parte dos alimentos. Outras bactérias são neutras, as famosas isentonas, aquelas do tipo que gostam de votar no Partido Novo, sabe? Mas ainda assim podem causar doenças em caso de disbiose, ou seja, de um desequilíbrio. A mesma coisa que acontece no caso da política, né? Quando os isentões ficam calados, o que acaba acontecendo? O que afinal acontece quando se vota no Amoedo no primeiro turno, não é mesmo? E a ciência tem avançado e se interessado em entender o que pode desequilibrar a microbiota e qual a relação entre disbiose e outras doenças. E um dos aspectos mais fascinantes é que pesquisadores no mundo todo têm descoberto uma correlação entre a saúde do intestino com doenças e alterações muito variadas. O que mais chama a atenção é o eixo cérebro-intestino. Depressão, ansiedade, autismo, por exemplo, estão relacionados a determinados tipos de microbiota. E o mesmo vale para a obesidade. E aqui vem uma questão chave no estilo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A pessoa é obesa porque tem uma microbiota pobre ou a microbiota pobre é o resultado da obesidade? Ainda existem muitas dúvidas em relação à primeira pergunta, mas a segunda é certa. E é essa certeza que faz com que a indústria farmacêutica e alimentícia cresça o olho para o que acontece na nossa barriga. Quem nos fala sobre alimentação, saúde e microbiota é o Júlio Daleprani, professor do Instituto de Nutrição da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estudos recentes demonstram que a alimentação tem papel fundamental na manutenção desse perfil microbiano. Como, por exemplo, estudos que fazem associação do consumo de componentes da dieta, a exemplo, gorduras saturadas e frutose, que são componentes de alimentos ultraprocessados, e o aumento da permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade intestinal pode levar ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como a doença hepática gordurosa não alcoólica, o diabetes e até mesmo doenças cardiovasculares. Microbioma, com M e não com T, é o termo que se refere especificamente ao conjunto de genoma de micro-organismos que compõem a microbiota, essa sim, com um T. E as tecnologias de sequenciamento genético têm permitido mapear e entender cada vez melhor o que acontece em nossos intestinos. Esse campo da ciência tem ganhado cada vez mais atenção e tem sido foco de interesse, em partes, porque permite estudar a microbiota de cada um de nós. E isso é interessante porque cada indivíduo tem uma microbiota única. Um dado muito curioso é que enquanto a similaridade genética entre os humanos é da ordem de 99,9%, ou seja, a gente é praticamente idêntico geneticamente, os microbiomas intestinais de duas pessoas podem ser 100% diferentes. E os cientistas têm investigado esse universo tão particular que são os nossos intestinos porque, como a gente mencionou, existem muitas evidências de que a composição da microbiota altera a forma como os nossos corpos funcionam. Ela pode contribuir para torná-los mais saudáveis ou predispô-los a certas doenças, parecido com outras variáveis como a taxa de colesterol e a pressão sanguínea, por exemplo. E é claro que já tem gente de olho nessas novas evidências científicas sobre o que se passa na nossa barriga, né?
Corporações já estão pensando em como vão tirar proveito dessas novas descobertas e quais novos produtos podem criar para solucionar problemas que elas mesmas ajudaram a criar. Daqui a pouco vai ter até coach falando, seja sua própria microbiota. Você já é tudo aquilo que você pode ser? Faça a sua história. Vocês já devem estar cansados de nos ouvir dizer que o consumo de alimentos ultraprocessados, que estão repletos de açúcar, sal, gordura, está relacionado a doenças cardiovasculares e obesidade. Além disso, a comida porcaria também tem componentes não nutricionais que vêm sendo cada vez mais associados a doenças, como os aditivos alimentares. Há evidências científicas de que corantes, conservantes e texturizantes estão relacionados a danos como o aumento de células cancerígenas e a inflamação da microbiota, que é uma forma de desequilíbrio no intestino delgado que afeta o metabolismo da glicose. E a indústria farmacêutica também tem culpa no cartório quando se trata de causar desequilíbrios nos bichinhos do nosso corpo que são importantes para nos mantermos saudáveis. Estudos apontam que os antibióticos alteram a microbiota intestinal, levando a processos inflamatórios que podem contribuir com a ocorrência da obesidade. Mas calma que o pessoal do joio não se juntou ao movimento anti-vacina, não. Quando a gente fala dos problemas decorrentes do uso de antibióticos, a gente está falando do uso inadequado e excessivo desses medicamentos, o que está provocando problemas de saúde no mundo afora. A gente não está falando de quando o uso deles é necessário para salvar a vida de uma pessoa, por exemplo. Fazendo um resumão do que explicamos até agora, de forma geral, os principais fatores que explicam o empobrecimento da microbiota nas últimas décadas são o consumo de alimentos ultraprocessados, o uso direto e indireto de antibióticos e também a alta taxa de cesáreas e o baixo índice de aleitamento materno. Estresse, ansiedade, ambientes excessivamente limpos e vários outros fatores também podem entrar nessa conta. O que é comum entre todos esses fatores é o estilo de vida do século XXI. Se olharmos com atenção para eles, fica claro que o empobrecimento da microbiota é resultado de mudanças na alimentação e na ingestão de certos produtos químicos. E o que fazer diante dessa constatação? Bom, as empresas farmacêuticas e alimentícias se lançaram numa verdadeira corrida para nos ajudar a melhorar o equilíbrio da nossa microbiota. Como vocês sabem, é um pessoal muito bonzinho, né? Então, Vitor, é difícil prever quanto vai valer esse mercado, porque os estudos ainda estão engatinhando e o lançamento de produtos depende muito da regulação adotada por cada país. Mas o certo é que o crescimento dos últimos anos é muito acelerado, em especial nos Estados Unidos, onde estão as principais pesquisas, patentes, empresas e modismos também. Não é por acaso que essa área está cheia de fundos de capital de risco interessados em lucros rápidos e astronômicos, né? Também tem fundações investindo nessa área. Vocês lembram quando a gente falou sobre filantropocapitalismo no episódio de Hipocrisia S.A.? A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para quem ainda não ouviu e quer saber um pouco mais sobre o casamento entre filantropia e capitalismo que resulta nessa pseudogenerosidade. No episódio Hipocrisia S.A., a gente mencionou a Fundação Bill e Melinda Gates e como a agenda de filantropia deles anda de mãos dadas com a rentabilidade financeira da organização. A Fundação Gates é um dos muitos players, para usar um termo bem Faria Limer, que está de olho no ouro que a gente carrega nos nossos intestinos e, em 2018, investiu junto com a Horizons Venture $40 milhões em uma empresa que fornece soluções de probióticos para crianças. E 40 milhões de investimento é fichinha perto do valor que o mercado global de probióticos pode alcançar nos próximos anos. Algumas consultorias estimam que o setor pode atingir $75 bilhões em 2025. Para se ter uma ideia, essa soma é um pouco menos do que os PIBs da Bolívia e do Paraguai juntos no ano passado. Os probióticos são uma aposta do mercado interessado em microbiota. Eles nada mais são do que remédios ou alimentos com uma alta concentração de bactérias benéficas. A ideia é aumentar a proporção de micro-organismos que já estão no nosso corpo. E vocês com certeza já conhecem algum exemplo de probióticos, né?
Se você ainda não conseguiu parar para pensar em um produto específico, eu vou chamar uma duplinha muito conhecida nos anos 90 para apresentar um produto que já existe desde 1920 e que em algum momento com certeza já passou pela sua geladeira. Sandy Júnior! Todo dia eu abro a geladeira, pego um Yakult e começa a brincadeira. Lactobacilos, tipo especial, só o Yakult tem. É mais gostoso, saudável de verdade, e dá um Yakult que é bom e só faz bem. Todo dia eu abro a geladeira, pego um Yakult... E Vitor, olha que engraçado, na época eles fizeram um disco em parceria com o Yakult. O disco tinha as músicas que já eram famosas, da dupla, do Sandy Júnior. E incluía essa música do comercial, do Yakult, né? E agora, hoje em dia, a gente encontra esse disco no Mercado Livre por mais de R$300. E além do Yakult, tem um outro exemplo que me vem à cabeça, que é o iogurte Activia, da Danone. Desafio Activia. Dica de amiga vale ouro. Elas são amigas e sempre que se reúnem trocam dicas para melhorar o dia a dia. Ai, Diri, com essa correria eu não consigo parar e comer direito. Já sei, se sente inchada. Mas é normal, né? Não, se sentir inchada não é normal. Normal é se sentir bem sempre. Posso dar uma dica? Tomem Activia todos os dias. Depois me contem como foi. Só Activia contém Dan regulares, que ajuda a manter o intestino no ritmo, o que reduz a sensação de inchaço. Participe do desafio Activia. Se não ficar satisfeita, devolvemos seu dinheiro. Activia é da Danone. Querem uma dica de amiga de verdade? Não é o Activia que vai nos salvar da correria do dia a dia e do fato que às vezes a gente não vai ter tempo para comer direito mesmo. A ingestão de bacilos Dan regulares não vai resolver os problemas criados pelo nosso ritmo acelerado de trabalho e rotina. A indústria, em vez de encorajar as pessoas a mudar de hábitos, prefere incentivar a procurar a gôndola de supermercados ou do balcão de farmácia. Além de bebidas e alimentos funcionais, outro exemplo de probióticos são os suplementos alimentares, e a quantidade de marcas deles é enorme. É comum vê-las se gabando de conter bilhões de bichinhos do bem em apenas uma cápsula. E vale lembrar também que nem todo probiótico é necessariamente processado. Fontes naturais de micro-organismos que nos ajudam na absorção de nutrientes pelo intestino e ainda dão uma reforçada na imunidade são iogurtes, kefir, picles e kombucha, por exemplo. Uma outra solução para equilibrar a nossa microbiota e na qual empresas querem investir é a dos pré-bióticos, produtos que concentram fibras já presentes em alimentos in natura. Também tem os simbióticos, que são uma soma de pré e probióticos. E quem está à frente na corrida para conquistar e colonizar os nossos intestinos são empresas como o Danone e Yakult, que a gente já falou, né? Elas, por exemplo, criaram em 2004 o Conselho Global de Probióticos. Mas também tem outras empresas que merecem a nossa atenção. DuPont, PepsiCo e Nestlé. Em 2017, a Nestlé registrou 57 novas patentes. E no mesmo ano, a Cargill publicou um documento intitulado A Força Emergente dos Probióticos. Já a Yakult tem buscado diversificar a sua gama de produtos. E, em junho desse ano, lançou os primeiros sachês de suplemento probiótico. A ideia é que esse formato é considerado mais conveniente ao consumidor, que não precisa de uma geladeira para armazenar um produto. O público-alvo da Yakult são pessoas que viajam muito a trabalho, que têm uma rotina atarefada. E, de novo, a ideia é de que se a gente vive num ritmo intenso de trabalho e se não tem tempo para cuidar da nossa alimentação, a gente pode ficar tranquilo, porque a indústria de alimentos vai ter um suplemento perfeito para nos manter saudáveis. Aquela mesma história de sempre. Eu só vou deixar aqui uma dica de amiga número 2. Não adianta a gente ficar remediando a situação se não cortarmos o mal pela raiz. A solução é olhar para a origem do problema, que, em partes, é a má alimentação com elevado consumo de ultraprocessados. É um tanto contraditório ingerir mais comida porcaria para resolver um problema criado justamente pela comida porcaria. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta vamos te contar como que a indústria tem olhado para a microbiota dos brasileiros como um mercado promissor. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Juliana Jeitens, repórter do Joio e uma das apresentadoras desse podcast.
Eu queria lembrar vocês que essa temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que participaram de uma campanha de financiamento coletivo e do apoio também da Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site Joio e Trigo e nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. Mas quero dizer que você também pode nos apoiar. Entra no nosso site, o joiotrigo.com.br e saiba mais. Enquanto tem bastante pesquisa científica séria sendo realizada no mundo inteiro, também tem aqueles que parecem criar evidência científica que, por acaso do destino, acabam favorecendo seus próprios negócios ou as empresas às quais eles estão filiados. Um exemplo bem recente é o de uma pesquisa publicada no jornal acadêmico Virus Research, que busca analisar a microbiota intestinal e o novo coronavírus. A ideia era entender se uma microbiota mais equilibrada, que é conhecida por melhorar a imunidade do corpo, poderia minimizar o impacto da Covid-19. Apesar de reconhecerem que mais análises precisam ser feitas, os pesquisadores indicam que o consumo de pré- e probióticos podem melhorar e acelerar a recuperação de pacientes, especialmente de idosos e de pessoas com baixa imunidade. Mas chama atenção que um dos autores do estudo é diretor da Leucine Rich Bio, uma empresa indiana especializada em microbioma. Aqui no Brasil, também temos pesquisadores animadinhos que, não surpreendentemente, têm laços com a indústria e relações com o Instituto Internacional de Ciências da Vida, o IUCN, na sigla em inglês. Para quem não conhece o IUCN, vale a pena ouvir o episódio Um Ilustre Desconhecido, que conta a história de como o Instituto foi criado e por que essa organização que age sorrateiramente está repleta de conflitos de interesse. O IUCN tem um grupo de estudos dedicado aos probióticos. É a Força Tarefa dos Funcionais, que foi criada em 1999, mesmo ano em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, abriu uma comissão de especialistas para abordar o tema. Quem faz a coordenação científica da força-tarefa do IUCN é o Franco Lajolo, professor aposentado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que também integrou o colegiado da agência reguladora. Em 2017, a gente publicou uma reportagem lá no site do Joio que mostrava que essa comissão da Anvisa era composta majoritariamente por cientistas ligados ao IUCN. E algumas das empresas que fazem parte da força-tarefa são a Danone, a Dupont, a Vigor e a CUT. E todas possuem linhas de produtos probióticos. Outro nome ligado ao IUCN que é muito otimista com as descobertas sobre microbiota é o Dan Weitzberg, professor da Faculdade de Medicina da USP. Ele integra o Comitê Científico Consultor do IUCN e é o criador do Ganepão, que é um evento científico de grande porte, no qual as pesquisas sobre microbiota têm forte presença, muitas vezes em simpósios patrocinados pelas corporações. Além disso, em 2018, ele abriu a própria empresa, a Bioma4Me, a primeira startup brasileira a oferecer o serviço de sequenciamento de microbioma. Será que tem um open bar de Yakult lá? O Weitzberg dá muitas palestras a respeito da microbiota. Numa que a gente acompanhou, o professor sugeria o uso de probióticos desde já para uma série de situações. O médico João Felipe Mota, da Universidade Federal de Goiás, é outro que fala sobre microbiota em eventos do IUCN. Em um deles, chamado Obesidade, Probióticos e Microbioma, ele falou um pouco sobre os efeitos positivos do uso de probióticos no combate à obesidade. E como vocês vão ouvir, lá vem o IUCN, mais uma vez, usar a ciência a seu favor. Mas alguns estudos mostram o seguinte, que a administração de probiótico tem um efeito positivo sobre a adiposidade abdominal. Vocês podem observar aqui que em relação à gordura visceral, à gordura subcutânea, à gordura total e à circunferência da cintura, quando administrado, no grupo administrado probiótico, que no caso aqui foi um leite fermentado acrescido de lactobacilos, então foi enriquecido esse leite, houve uma redução significativa desses depósitos de gordura.
O que está nas entrelinhas dessa história toda é a ideia de que se você tomar Yakult, Activia ou alguma coisa do tipo, você vai emagrecer. E isso só não é dito de uma forma mais direta porque a legislação brasileira proíbe que sejam atribuídos efeitos medicamentosos e terapêuticos a alimentos. Ou seja, não é possível que produtos da indústria alimentícia contenham alegações nutricionais associadas à prevenção, ao tratamento ou à cura de doenças. É por isso que as empresas não podem, por exemplo, colocar nos rótulos combate à osteoporose ou alguma coisa do tipo. O que a legislação permite hoje é que certos produtos declarem ou sugiram a existência de uma relação entre um alimento e certas propriedades nutricionais benéficas, mas cada caso é um caso, tem regras específicas e tem que ser analisado individualmente. Se você quiser saber mais sobre as alegações nutricionais, vale escutar o episódio do Prato Cheio Porra Anvisa. Nele a gente explica quais são as regras que existem hoje no Brasil e quais as estratégias que as empresas encontram para dar o famoso jeitinho de burlar essas mesmas regras. Quando se trata de regulamentar probióticos, a Anvisa entende que é necessário ter cautela devido à complexidade da microbiota e das interações entre os micro-organismos que acontecem em nossos intestinos. Em um documento de 2017, que discutia um marco normativo para probióticos, a própria agência reconheceu que, abre aspas, o cerne da questão está na comprovação do efeito benéfico, pois muitas das premissas assumidas para um nutriente e até mesmo uma substância bioativa não são diretamente aplicáveis para um organismo vivo que interage com populações de outros organismos dentro de um indivíduo. O desenvolvimento da ciência tem mostrado que a complexidade desse microbioma é maior do que se imagina, assim como as interações lá ocorridas. Fecha aspas. Quem não fica nada contente com as restrições e as preocupações por parte da Anvisa são o Wilce e as empresas que o Instituto representa. Em um seminário realizado em novembro de 2016, o Marcos Pupin, diretor de assuntos regulatórios da Nestlé, se queixou da rigidez da agência. Ele disse que a Anvisa deve ser menos restritiva e tem que permitir que as empresas coloquem alegações de funcionalidade nas embalagens, ou seja, mensagens de que o produto X serve para o benefício Y. Como eu mencionei, hoje a regra diz que cada produto tem que obter uma autorização específica para fazer uma determinada alegação nutricional, mas as empresas defendem mais agilidade e gostariam de ver aprovada uma lista prévia de probióticos com benefícios comprovados e pressionam a Anvisa para que as regras sejam alteradas. E a pressão vem de todos os lados. Pode ser em falas públicas, como a do Marcos, mas também pode acontecer em encontros a portas fechadas. E isso a gente só descobre se for investigar, né? A equipe do Joio pediu acesso a atas de reuniões da Anvisa e descobriu um encontro entre a Thalita Lima, gerente-geral de alimentos, outros membros da Anvisa e 2 representantes do Wilson, o Lajolo, é claro, e a Fernanda Martins, presidente interina do Wilson e gerente sênior de nutrição e saúde da Unilever. Essa reunião aconteceu em novembro de 2019. E o que a gente vê nesse documento é um flerte entre o Wilson e a Anvisa. Na ata consta que o encontro teve como objetivo encontrar pontos de cooperação e que isso traria benefícios mútuos e transparência para o trabalho entre os 2 pombinhos. Esse romance todo podia ter como resultado uma, abre aspas, parceria mais estruturada, fecha aspas. Alguns dos temas discutidos na reunião foram a microbiota saudável e os probióticos, e o Instituto se ofereceu, veja que cavalheirismo e gentileza, para fornecer dados e resultados de seus trabalhos. Então, só para resumir, é o Franco Lajolo, dono de 2 patentes sobre alimentos funcionais, e o instituto que ele comanda, recheado de corporações que lucram com esses produtos, oferecendo evidências científicas que influenciam as normas públicas a respeito desse assunto. Logo no começo da ata, também consta que o Instituto é uma organização técnica, que coloca a ciência acima de tudo e que fazer lobby é proibido. É o famoso KKK, né? Porque assim, eu não sei como vocês chamariam esse encontro, mas uma reunião a portas fechadas entre o governo e representantes da indústria que,
ok, usam seus cargos no Wilson para parecerem imparciais, mas que no fundo estão vestindo a camisa de empresas farmacêuticas e alimentícias e que tratam de temas de interesse público, mas sem a presença da sociedade civil? Isso tem cheiro do quê? Bom, a gente publicou essa reportagem no Joio, no site do Joio, sobre esse assunto, e o link para a reportagem vai ficar aqui na descrição do episódio, tá? Um ponto que é bom a gente lembrar é que algumas evidências científicas, principalmente no âmbito da alimentação, levam anos e anos para se consolidar. Quando a gente diz que os ultraprocessados fazem mal, por exemplo, a gente está falando de um conjunto de evidências que é colhido há mais de 30 anos. É importante a gente ter isso em mente quando vê algumas empresas aparecerem com soluções mágicas para problemas complexos, que, a bem da verdade, a gente mal começou a entender. Parece que, assim como na corrida espacial, também vale de tudo na corrida intestinal. E eu não sei você, Amanda, mas às vezes eu me sinto meio a cadela laica, sabe? Aquela que foi lançada para o espaço. Ela era uma cobaia e não tinha nem como voltar para a Terra. Ela só foi deixada à própria sorte, boiando no espaço. Então, mas se depender de mim, meu corpo e intestino estão fechados. Ninguém mexe aqui, não. Bom, galera, as fontes de informação que usamos ao longo deste episódio estão na descrição. A direção da segunda temporada do Prato Cheio é de Guilherme Zóquio e a edição de som é de Vitor Oliveira. A produção e os roteiros são feitos por Marina Yamaoka. A gravação foi feita nas nossas casas. E quem cuida das redes sociais sou eu, Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. Esse podcast está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que contribuíram com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse e a Fundação Henrique Bol. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e Trigo, que é financiado pelo Instituto Ibirapitanga e pela ACT Promoção da Saúde. É isso, pessoal. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Vê se come direito. E ultraprocessado não é comida.